isso para a igreja, né? Se no corpo, fora do corpo, não sei. Ó, há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, né? Sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que homens não é lícito falar. Meu Deus. De um assim me gloriarei eu, né? Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Olha como foi Paulo, né? Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que de mim vê. Ou de mim o quê? Ouve. Amém. Podemos assentar. O irmão Branham, nosso profeta, ele disse, citando a Bíblia e mostrando, apontando na Bíblia, que Deus, Ele é perfeito em três. Deus é perfeito em três. Começando depois que Jesus morreu, ressuscitou. Então, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias caminhando com seus discípulos, com as pessoas aqui na terra, e se apresentando a vamos dizer assim, se apresentando, né? Um sumia, se apresentava ao outro, sumia, e assim foi em cada etapa. Chegou uma certa vez que ele se apresentou para mais de 500 irmãos. Se você quiser verificar bem isso, você lê 1 Coríntios 15. E ele se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. As manifestações de Deus, elas foram assim visível. Deus nunca se apresentou para uma pessoa escondida e depois aquela pessoa dizia, eu me manifestei para você e você vai lá e conta para as pessoas. Não. Quando Deus se manifestou para alguém, Ele sempre deixou testemunhas. Sempre deixou testemunhas. Então, nós observamos, voltando lá no princípio, aonde Gênesis 1, 3, Deus disse, haja luz. E quando Deus falou, dizendo haja luz, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, o nosso mensageiro, líder espiritual nosso, ele nos ensina que
não se sabe por quantos milhões de anos passaram para haver a luz. Mas ele disse, a prova é que a luz está aí. A luz foi a primeira palavra falada de Deus. Foi a luz, a existência. Então, a terra era sem forma. Você começa em Gênesis lá. Sem forma e vazia. A terra não tinha forma. Eu não sei como era. A ciência, as pessoas ali, sobre o seu entendimento, eles formaram um negócio lá assim, com uns pilares, e a terra sem forma, a água por baixo, a água por cima, sem forma e vazia. E havia abismo, a treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, preste atenção, se movia sobre as águas. Esse Espírito de Deus que se movia sobre as águas, nós encontramos tanto na Bíblia como na mensagem, que foi chamado de Elohim. A palavra Elohim quer dizer aquele que existiu por si mesmo. Não teve um pai, nem uma mãe. Não teve um princípio de dia, nem um fim de vida. Hebreus 7. Esse Elohim era o próprio Deus. Aquele que estava lá dentro do infinito. Quando não, esse mundo, esse espaço, esse infinito, não tinha separação de dia e nem noite, não tinha uma expansão, não tinha uma estrela, não tinha uma lua, não tinha um sol, mas já tinha esse Criador, esse ser que existiu por si mesmo, existia ali. O irmão Branham, o profeta, disse que isso era como se você estivesse num espaço. Vamos dizer que você estivesse num espaço, e você olhasse para frente, para trás, para um lado e para o outro, para baixo, para cima, e não via nada, você estava lá parado. Mas quando você menos esperava, você olhasse naquele infinito, tinha uma luz. Porque a luz, ela você vê mais a luz quando está mais escuro. Mas negro das trevas é onde você vê a luz. Num sol, se ligar uma luz lá do outro lado, você não vai ver. Você não enxerga. Mas se apagar tudo, por mais pequena aquela luzinha, você enxerga lá longe. E como você estava dentro de um mundo de treva, um abismo, você via uma luz. E o profeta diz que aquela luz era somente por um olho espiritual que a gente podia ver. Porque o homem era espírito. E Deus era espírito. Então, quando ele disse, haja luz, e o homem pôde ver, o ser humano poderia ver,
uma ilustração que o profeta diz, ali estava concentrado naquele halo de luz. Ali era uma fonte de vida, uma fonte de atributos. Ali era Deus. Ali estava o grande curador, o grande libertador, o grande salvador, o grande criador dos céus e da terra. Estava tudo concentrado ali naquele halo de luz, aquela luzinha ali dentro. E aquela luz, disse o mensageiro, que aquela luz foi o primeiro corpo de Deus, que Deus entrou para que fosse visto por nós. Deus não era treva, em Deus sempre houve luz, mas quando ele disse haja luz e houve luz, era para que eu e você e todo ser humano pudesse ver. Deus é luz. Só que nós não podíamos ver a Deus direto, porque nós morria. João, quando olhou para ele, caiu como um morto. Vocês estão compreendendo, amados? Então, quando aquela luz foi vista, aquele corpo, aquele halo de luz que foi o corpo de Deus, ali estava concentrado tudo que existe na face da terra. Eu, você, tudo que existe estava ali naquele halo de luz. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Ali era chamado Elohim, o existente por si mesmo. Não teve pai, não teve mãe, não teve princípio de dia, nem fim de vida. Hebreus 7. Ele era o Melquisedeque. Aquele Melquisedeque era o rei de Salém. Rei de Salém quer dizer a antiga Jerusalém. É a Jerusalém antiga, que é rei de paz, rei de justiça. Ele era o rei de justiça, o rei de paz, que estava ali, o rei de Salém, que era Jerusalém. Por isso que Mateus 24, Mateus 27 e 50, que quando os santos ressuscitaram, depois da ressurreição dele, de Jesus, eles entraram em Jerusalém, que é a cidade santa. No antigo, lá do tempo, era a única cidade santa, era Jerusalém. E eles estavam exatamente ali. Em outras palavras, eles caminharam pelas ruas de Jerusalém. Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos do Velho Testamento. E quando eles reconheceram aqueles santos, eles desapareceram. E quando eles desapareceram, gente, eles invadiram a cidade santa. Salmo 34, se eu não estou enganado. Abriu os portais. Abriu os portais eternos. Porque aí vem o Rei da Glória. Aí vem o Rei da Glória. E quando pronunciaram aí vem o Rei da Glória, os profetas, os que restaram do Antigo Testamento, né, vinham falando aí vem o Rei da Glória, daí lá do trono saiu uma voz dizendo: quem é este? Quem é este, o Rei da Glória? E os profetas aqui gritaram: é o Senhor dos Exércitos, o poderoso na batalha, este é o Rei da Glória.
Abriu os portais eternos. Irmão, isso aqui é coisa sobrenatural, não é natural, é sobrenatural. Porque deu aquela ressurreição e os santos do Velho Testamento ressuscitaram. Você está vendo? Na mensagem o sepultamento, o profeta intitulou a mensagem sepultamento. Ele disse que quando o Senhor ressuscitou, citando Salmo 27, 51, 52, lendo ali sobre a ressurreição, Mombrando diz que ele visitou os dois lugares mais especial que existia no tempo que devia ser visitado. Primeiro de tudo, São Pedro disse que ele foi lá no abismo insondável do inferno e bateu as regiões, desceu as partes mais baixas e foi lá e visitou aqueles que não se arrependeram nos dias da mensagem de Noé, quando se pregava a mensagem da arca do dilúvio, e eles não se arrependeram, e estavam reservados lá para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Judas disse no seu capítulo, você lendo o livro de Judas, que é um capítulo só, ele disse que nem os anjos não guardaram o seu principado, mas estavam lá nas negruras das trevas. Mas quando o Senhor desceu, o profeta nos ensina que quando lá em Mateus 27, que lá no Calvário, quando ele morreu ali crucificado, o seu corpo desceu para o túmulo, para a tumba, seu espírito para a mão de Deus, conforme Eclesiastes 12, 7. E a sua alma foi para o abismo insondável do inferno. Porque ele era um perdido? Não. Pedro diz que ele foi lá e testemunhou para aqueles que estavam ali presos, que não se arrependeram nos dias das longanimidades de Deus, quando se pregava sobre a arca, e eles estavam ali presos. Na mensagem Hebreus 2, segunda parte, o irmão diz que ele chegou e bateu na porta, e o diabo veio e disse para ele: eu te peguei também. Eu te peguei. Ele olhou direto nos olhos do diabo, de Satanás, e disse: você, Satanás, que tem enganado por muitos anos, eu estou aqui na terra dos perdidos para testemunhar que eu sou aquele que da semente da mulher ia nascer para pisar na cabeça da serpente, e aqui eu estou. Aqui eu estou. Me dá aqui a chave da morte e do inferno. Arrancou do lado de Satanás e saiu. Colocou no seu lado e saiu triunfante. Apocalipse capítulo 1. Que ele tomou a chave da morte e do inferno. Eu sou aquele que vivo. Eu sou aquele que estava morto. E aqui estou vivo para sempre. Ele foi lá nas regiões e tomou a morte, a chave da morte e do inferno. E o irmão Breno chega a ilustrar. Dizia: onde estava a morte, a chave do reino do céu? Ele disse: estava lá com São Pedro. Mateus, capítulo 16, verso 13. E a ti te darei a chave da morte. A ti te darei
como diz? A ti te darei a chave do reino do céu. E tudo que você ligar aqui, ligará lá. E o que você desligar aqui, será desligado de lá. E o irmão Branham diz, e a Bíblia também diz, que aquela chave não era um pedaço de metal, não era alguma coisa que estava ali, um ferro, mas era o evangelho que Pedro tinha recebido de Deus, que começou em Pentecoste. E Atos nós encontramos que Pedro dizendo o seguinte: em Jerusalém se abriu uma grande porta. E aquela grande porta que se abriu em Jerusalém foi exatamente através do quê? Do Espírito Santo que desceu. E Pedro foi o único que gritou, levantou e tomou a palavra e disse: arrependei-vos a cada um de vós. Vocês estão compreendendo, amados? Paulo, ele foi um homem, vamos dizer, se nós olhar pela visão natural, ele foi um perseguidor, como nós conhecemos a Bíblia. Ele surrava, ele batia nos crentes, ele judiava os crentes. Enquanto Deus não entrasse em cena a favor dos crentes e contra ele. Não contra Paulo, mas contra aquele espírito que estava sobre Paulo. E aquele espírito que estava sobre Paulo, se você ler Atos 9, você vai encontrar que não era nada mais, nada menos do que um espírito religioso. Você já leu isso? Quem pode levantar a mão e dizer que isso é verdade? Não, é verdade. Por que era um espírito religioso? Como se entende que era um espírito religioso que estava sobre Paulo para perseguir os crentes? Porque ele não foi no delegado, não foi lá no juiz da comarca, não foi lá na lei. Ele foi no sacerdote. Pegar uma carta aprovando, leia Atos 9. Ele foi lá no sacerdote pegar uma carta, uma aprovação, para fazer aqueles crentes que estavam adorando a Deus calar a boca. Que coisa, né? Ele foi e pegou uma carta, ele tinha uma carta do pastor, do sacerdote, para mandar aqueles crentes que divulgavam o nome de Jesus calar a boca. E quando nós lemos sobre João Batista, que João Batista também, ele condenou, e estava ali fazendo a vontade de Deus, o que aconteceu? Foi calado a boca de João Batista. E o irmão Branham disse que uma hora desta será lutada para calar a boca desta igreja, de você, de cada um de nós. Será pregado o evangelho daqui, ó. Por quê? Porque o único homem, a única mulher, o único jovem, a única pessoa que tem a revelação, o que é Deus, somos nós. Leia a mensagem revelação de Jesus Cristo, da Zera. E o profeta vai dizer que não existe uma revelação maior de nenhum homem, de nenhuma mulher, de saber que Deus estava em Cristo. A maior revelação é ser revelado que Deus está em Cristo, que Deus está em Jesus, que Deus está naquele corpo. E o único que tem a revelação que Deus está em Jesus é você. Não tem duas ou três pessoas da Santíssima Trindade, mas uma pessoa que é o Senhor Jesus, Deus corporalmente habitando naquele homem frágil, cansado, com fome, com sono, chamado Jesus. Deus estava ali. No corpo ele se acovardava para o sono,
No corpo ele se acovardava para a canseira, se dobrava para a canseira. No corpo ele se dobrava para a dor. Mas no espírito ele chamava morto, ele expulsava demônio, porque era o próprio Deus. Vocês estão compreendendo? No corpo ele era frágil igual a qualquer um de nós, mas quando se tratava de Deus, naquele corpo, Lázaro sai para fora, demônio vai, paralítico anda, e assim por diante, morto ressuscita. Porque era Deus naquele corpo. Vocês estão compreendendo? Então Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, nós observamos que quando Deus se move, o diabo também se move. Satanás também se move. E quando Satanás se move, você acha disso, irmão Branco? Quem leu a mensagem, e quem lê, e se você não tem ela, era bom conseguir, a maior batalha jamais pelejada. O ensinamento que o profeta trouxe, mostrando Deus e o diabo, é uma batalha espiritual no tempo que nós estamos vivendo. Que o diabo não é uma besta que sai aí com casco rachados, chifre na cabeça, uma cauda atrás, saindo fogo dos olhos e da boca. Não é isso. Mombrando diz que o diabo, ele está dentro de um terno bem passadinho, um homem com uma gravata no pescoço, bem ajeitadinho, atrás de um púlpito, falando. É isso que o Mombrando ensina. Ensinando. Falando. Então o diabo vem, não é como as pessoas vejam. Esse dia, eu não sei se eu falei aqui ou onde é que falei. As pessoas dizem, bota aqui, vamos dizer, uma visão farsa. Jesus, um mendigo, chegando na casa pedindo pão. Para. Onde é que Jesus chegou pedindo pão? Em casa, né? Um mendigo aqui, um mendigo ali. Jesus nunca se disfarçou com ninguém para que cresce nele. Ele chegou de cara limpa, é isso e aquilo é outro. Faz uma ilustração do mendigo que faz uma volta lá, pegando um pedaço de, pegando uma coxa, comeu aqui, fugiu, voltou. Chegou um mendigo lá na casa do outro, não deu agasalho, foi embora. Não é assim. Estou com coisa aqui também. Não é assim. Mendigo chegou um mal vestido, maltrapilho na casa do outro, chegou lá, não deu agasalho, não deu agasalho para Jesus. Tá. E outro bota o diabo, um bichão lá, o diabo, Satanás veio, ou um negrinho, né? Não sei por que o pessoal tem alguma coisa contra os pretos, né? Chama os pretos de diabo. Tem que ser um negrinho para chegar na casa. Não sei, não é nada, gente. Parecia um negro lá, um bicho preto, o diabo. Aonde que Satanás ia enganar? Nunca. Jesus não é trapaceiro. E o diabo também não. Você sabia? O diabo, ele é bem como ele é. Jesus é bem como ele é. É a mente das pessoas que pensa que o diabo é uma besta. Não é nada. O irmão Brana disse que o diabo é formoso, é sábio, é inteligente. Ele chega exatamente como ele é. Porque se você ler a mensagem, a semente da serpente, o irmão Brana diz, quando ele chegou para Eva, ele não chegou dizendo assim, Eva, eu sou o diabo. Não! Chegou abrindo, mostrando luz para Eva. A coisa mais maravilhosa que podia ser. E a Eva caiu ali. Pá. Foi o que causou o que nós temos hoje. Se vocês... Então,
o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tudo tem um centro. Se Deus, Paulo, ele não pôde explicar o que ele viu indo até o terceiro céu, gente. Você viu o que nós lemos aqui? Se no Espírito, não sei, se fora do Espírito também não sei. Foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que o vocabulário humano não pode expressar. Ninguém explica a Deus. É tão grande, por isso que ele diz, o próprio Paulo disse em 1 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Essa preparação que Deus preparou para aqueles que o amam, ninguém imagina o que está por trás disso. Você, cada um de nós, eu vou dizer uma coisa para vocês, você não imagina o que Deus tem preparado para você. Não. O ser humano, voltando ao que Paulo está dizendo, quase já estamos encerrando, para concluir aqui, o ser humano estava na presença de Deus. Mombrana considerou como 3 mundos. Uma vez eu preguei, eu quero pregar de novo daqui uns dias. Mombrana considerou como 3 mundos. O mundo de cima, o mundo do meio, que é o que você vive, que nós vivemos, e o mundo de baixo. O mundo de baixo, se você ler na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, editada pelo 7º anjo, que é ali, você vai encontrar que o mundo de cima é onde está Deus. E todas as teofanias, os seres angelicais que estão no mundo de cima. Aonde não se corrompe, aonde não existe pecado, aonde não existe nada. Vamos comparar aqui o mundo de cima. Vamos descer um pouquinho no nosso mundo, que é onde nós vivemos. Aonde nós vivemos, que o homem desceu, então ele se desviou de Deus. Foi aonde, no mundo do meio, que é onde nós vivemos, é onde desceu o homem e o pecado invadiu. Vocês estão compreendendo? E foi exatamente no mundo do meio, aonde o diabo tentou o homem, e o homem se desviou de Deus. Então agora, e o mundo debaixo, disse o profeta, embaixo da região dos seres mortais, é onde está a região dos perdidos. Aonde é um abismo sem fim, onde os demônios influenciam as pessoas. Agora veja bem, nós estamos no mundo do meio. E existe espíritos que nos influenciam aqui no mundo que nós vivemos. O espírito de cima ou o espírito de baixo. Vocês estão compreendendo? O espírito de cima, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, a fonte de luz, o Logos de Deus, tudo aquilo que está em cima, ele difunde um raio de luz para baixo, que somos nós. Mas também do abismo existe raio de trevas
que sobem também influências malignas para influenciar as pessoas. Agora, como vamos se defender disso? Como vamos discernir isso? É pela influência que você está tendo. Você pode saber exatamente se você está sendo influenciado pelo mundo de cima ou pelo mundo de baixo. Qual é a sua natureza? Qual é o seu desejo? De pecar, de viver errado, de viver uma coisa longe de Deus? Ou é amor, bondade, mansidão que vem de cima? Você, nós, cada um de nós temos que ter esse discernimento se nós somos influenciados do mundo das trevas ou do mundo da luz. Como está seu coração? Como está o nosso coração? É aí que flui as coisas. Porque é no lugar mais secreto que Deus ou o diabo trabalha. Porque eles foram, o diabo entrou lá, tinha o mundo, tinha o jardim, e tinha o mundo, tinha o Éden, e tinha um jardim dentro do Éden. O mundo, o que é que nós vemos? O Éden quer dizer um paraíso terreal. Bom, coisa boa, o paraíso da terra, o Éden. Mas dentro deste Éden existia um jardim que Deus plantou e colocou o homem exatamente ali no jardim do Éden. Se você lê a Bíblia, um leitor da Bíblia da mensagem, você sabe que isso é verdade. E botou o homem no jardim do Éden, lá no lugar. E o irmão Branham disse que nós somos o mundo, o corpo, espírito e alma. E Deus trabalha lá no lugar mais secreto, o lugar mais escondido do homem, da mulher, que é no coração. Você está entendendo? Porque o diabo, ele correu lá no jardim, lá no Éden, onde o homem e a mulher estavam separados, foi lá que o diabo foi atingir. O diabo vai lhes atingir nas intenções do coração. O corpo é carne, o espírito são sentimentos e coisas. Mas quando tem que tomar uma decisão, é lá no coração. E quando chegar lá no coração, que o diabo pôde dominar, então ele derruba tudo. Não foi isso que aconteceu? Quando o diabo foi lá no jardim, que dominou lá, ele derrubou tudo. E quando ele derrubou tudo, tudo foi água abaixo. E o homem perdeu seu privilégio. A melhor oportunidade o homem perdeu. Se separou de Deus. E daí o homem quis voltar para Deus. E daí você lê em Gênesis que Deus pôs querubins à entrada da árvore da vida para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida para que viva para sempre. Ficou separado para Deus. Os querubins estavam ali com espada de fogo. Não, aqui você não entra mais, não entra mais, não entra mais, não entra mais. Volta, volta, volta. Mas o profeta de Deus, como é necessário um profeta, gente? Ele disse que no passar dos tempos, no decorrer dos tempos, nós separados de Deus, e um querubim aqui não deixando nós voltar. Mas o sétimo anjo, ao abrir a palavra, quer dizer, destrancou as portas, revelando a palavra, mostrando para nós o que é a revelação da Bíblia, o Apocalipse, a restauração de tudo. Ele foi tirando os querubins.
e nos deu a oportunidade de nós voltar e entrar para obter ou para possuir a nossa parte na árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto a palavra, a mensagem não fosse revelada, existia querubim te trancando, atacando. Você não pode. Mas quando a voz do sétimo anjo soou, a revelação do Apocalipse, trazendo de volta a palavra original, isso aí fez com que o querubim baixasse a espada. E você pôde voltar e ter acesso à árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, para a salvação da sua alma. Quando o profeta pregou aquela mensagem titulada, como ele, ali, ó, rompendo o véu ali, como é o nome daquela mensagem? Véu, não, rasgando o véu ali, né? Em outras palavras assim, ó, rasgando o véu. Vou mencionar isso aqui, mas você sabe, você já leu. Ele disse assim, ó, que eu citando aqui, eu falando aqui, você vai saber que tipo me fugiu o título da mensagem. Ele disse assim, ó, que o povo denominacional, eles criaram um véu. Quando Mateus 27, 50, foi rasgado aquele véu de cima a baixo. Vocês estão entendendo? Quando Jesus deu aquele brado e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Lembrando, isso não foi de baixo a cima, foi de cima para baixo. Se fosse de baixo para cima, lembrando, assim, podia haver alguém que pudesse um pegado ali, outro pegado lá, e puxado e rasgado. Mas foi de cima a baixo. Quando esse véu se rasgou de cima a baixo, todo ser humano, eu, você, todos tivemos acesso para com Deus. Vocês estão entendendo? Antes, todos, quando aquele véu estava, só o sacerdote podia entrar atrás do véu. Mas quando o véu foi rasgado de cima a baixo, todo ser humano, ele teve essa oportunidade de se chegar a Deus. Então, quando só o sacerdote estava atrás daquele véu, oferecendo sangue no propiciatório, ninguém podia entrar lá, a não ser o sacerdote. E o sacerdote ainda tinha que entrar lá, certo, com a veste sacerdotal, tudo certinho, com sangue em suas mãos, senão ele morria. E outro não podia entrar porque morria. Agora diz o profeta, quem não podia entrar lá e morria, agora quem não entra lá morre. Porque aquilo é o símbolo do Espírito Santo. Quando ele rasgou o véu de cima a baixo, agora deu a oportunidade de cada um entrar atrás do véu, que é se aproximar de Deus e ir aonde o sacerdote somente ia. Agora todo ser humano vai. Que isso significa o batismo com o Espírito Santo. Quem ia lá morria, agora quem não vai lá morre também. Vocês estão entendendo? Quem recebia, vamos dizer, se aproximava da palavra, que era Deus ali, morria. Porque na mensagem, em tua casa, quantos tem? Cada um tem. É por isso que é bom você, cada mensagem que você lê toda ela. Cada mensagem que chega nas suas mãos, você lê, pega do começo ao fim. Mensagem em tua casa. Você viu o que o profeta diz ali? Ele diz assim, que lá no átrio era uma luz artificial, luz do sol. Dentro do lugar santo também era uma luz artificial, porque era do candelabro das 7 lâmpadas através de azeite. Mas atrás do véu, que era
em cima do propiciatório era uma luz sobrenatural, que era a luz de Deus, a glória Shekinah de Deus. Nós passamos, às vezes, por luzes artificial e coisa, e não chegamos na luz sobrenatural, que é a luz de Deus, o Espírito Santo. Você se alegra, você pula, você grita. Nós fizemos tudo isso. Mas tem momentos que são luzes artificiais, emocionais. Se o pregador grita e corre para lá e para cá, a igreja pula e grita e corre para lá e para cá, até vira cadeira. Mas são coisas artificiais. Mas quando a palavra é pregada, ela é ensinada a palavra, e aquilo começa a dar no coração, e você, através da palavra, começa, glória a Deus, aleluia. E a palavra começa a dar, começa a trabalhar no seu coração, e você começa a dizer, glória a Deus, aleluia, a luz da Shekinah de Deus. Porque o profeta diz, será que eu me pergunto, na mensagem Escolhendo uma Noiva, eu me pergunto muitas vezes, será que nós não estamos recebendo o Espírito um dos outros, em vez de estar recebendo o Espírito Santo? E é muito fácil nós receber o Espírito um do outro. Você sabe que é fácil? É fácil. Por que as denominações, e for o tal de reteté, e ir para cá e para lá, é rodar num pé só, e pular aqui e ali? Por que isso? É porque eles recebem o Espírito um dos outros. Você notou? Então, quando você tem a vida, a sua vida mesmo, sem receber vida do outro, como que é quando uma criança sai da mão, vida da mãe, e vive a vida? Vamos dizer assim, ó, uma mãe está com uma criança no ventre, na barriga, e aquela criança está se alimentando da mãe, né? Tudo que a mãe come, tudo que a mãe vive, tudo que a mãe, aquela criança, mas daqui um pouco ela sai da mãe, e é cortado o umbigo. Como é que é aquela vida? Independente, tem que ser independente. Nós temos que ter uma vida minha, sua, independente com Deus. Você está entendendo? A pessoa está lá meio cochilando e o irmão lá, a palavra sai aqui, fala no coração daquele irmão que está ali. Glória a Deus! Aquilo você acorda um pouco e diz, glória a Deus! Mas não é porque o outro está dizendo. Nós temos que ter vida própria. Cada um de nós deve ter vida própria, amados. Né? Se você tiver vida própria, você adora a Deus na beleza da santidade. Você não quer saber se o vizinho deu glória a Deus, o outro não deu glória a Deus. É você e Deus. Então, quando a vida artificial é isso, se um dá glória a Deus, o outro deu. Por isso que vamos dizer assim, ó, essas correrias no púlpito para cá e para lá, às vezes as pessoas me entendem mal, mas não é o que eu quero dizer, condenar isso, não. Essa correria para lá e para cá, para fazer a igreja levantar e pular e diz, dá glória a Deus, diz glória a Deus, aleluia, dá glória, aleluia. Isso aí para mim não diz nada, gente. Para mim diz alguma coisa quando a palavra está sendo lida, a palavra está sendo falada e você diz lá, porque a palavra está dizendo para você dar glória a Deus. Aquilo flui do seu ser. Mas esse negócio está correndo para lá e para cá e dizendo, glória a Deus e aleluia, e manivelando, isso aí é motor Tobata que já foi sucesso. Aqueles motorzinhos que tinha que... Isso aí não existe mais. Quando se manivela a coisa, isso não é uma coisa original. O original é aquilo quando a palavra está lá no seu coração, e aquilo vem, flui, e você não aguenta, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus.
Então, é por isso que a mensagem é enviada. Gente, eu, particularmente, para mim, eu posso pregar se ninguém dizer um glória a Deus, nenhum glória a Deus, nem um aleluia. Mas eu notando no rosto das pessoas que estão recebendo a palavra, amém, eu gosto disso. Se não disser nenhuma glória a Deus, mas está recebendo a palavra, e se dizer glória a Deus porque está recebendo a palavra, para mim também é tudo. Eu não me perdo. Tem gente que se a igreja não está dando glória a Deus, ele morre aqui junto com a igreja. Você sabia disso? Ele morre, a igreja não está recebendo, a igreja não está. E daí ele começa a entrar em dúvida, e a igreja daí não recebe nada mesmo. O problema é quando você sente aquele toque pelo Espírito Santo, quando a palavra chega. A palavra chega em você, mas não tem glória a Deus. Ainda que você não abre a boca, mas aqui dentro de você está no seu semblante, você fica ali, né, regozijando, remoendo, se alimentando daquilo que é Deus, e Deus se alegra disso. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Meu Deus e meu Pai Celestial, que bom nós chegar na Tua presença e falar aquilo que o Senhor nos diz para falar. Ensinar aquilo que o Senhor nos ensina. Para que chegamos, Senhor, numa posição que tudo seja dominado pelo poder da Tua palavra. Aqui está teus filhos, tuas filhas, que deixaram, eu sei que muitas coisas importantes para eles em casa para fazer, para vir te honrar aqui nesta noite. Então, se o Senhor é honrado através dos seus filhos, teu profeta diz que o Senhor nos honra também. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, o Senhor também nos coloca em primeiro lugar. E por isso, nesta noite aqui tem esse povo aqui, esses irmãos que estão aqui, que colocaram o Senhor em primeiro lugar. Coloca eles, Pai, em primeiro lugar, em tudo. Na cura, na libertação, nas bênçãos necessárias. E nesta noite nós te adoramos. Nós honramos o Senhor por meio da sua palavra. E tudo, meu Deus, é para engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ajuda-nos. Somos fracos. Senhor, não somos nada. Mas o Senhor é. Nós não temos condição para nada. Mas nos abençoe de uma maneira que possamos, Senhor, chegar do outro lado. Possamos caminhar, Deus, como soldados, como pessoas que olham para Ti, sendo autor e consumador da nossa fé. Pai bendito, Deus eternamente, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Que Deus continue nos abençoando nesta noite, não só nesta noite, mas sempre. Possamos voltar amanhã às 6 horas para mais uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, estamos despedidos. Tem alguma coisa a dizer aí? Até amanhã, às 18 horas, estaremos de volta aqui. Glória a Deus.